Fala, fala, meu povo! Os juros nunca serão constantes e como é que eu vou conseguir ganhar este retorno se eu invisto o tempo todo? Esse é o tema dessa live que eu abri aqui agora. Eu acabei de responder essa caixinha de perguntas e eu disse: essa caixinha de perguntas é muito boa para ficar só numa caixinha de perguntas lá no meu story. Isso aqui precisa de uma live, eu preciso gravar isso, eu preciso jogar no YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos para esse tema que eu acho que é fantástico. Eu vou aproveitar e eu vou responder várias caixinhas de perguntas de vocês e vou responder as dúvidas de vocês também. Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando aí, galera, diz da onde está falando, me explica por que são 1h10 da tarde e você não está trabalhando. Porque eu tenho essa curiosidade. Você fez feriadão? O que você fez que você está aqui comigo numa sexta-feira, 1h10 da tarde? Será uma live curta, vou ter cronômetro. Eu tenho 20 minutos para falar com vocês, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque eu tenho que voltar para o relatório, porque domingo nós temos relatório para vocês. Enquanto isso, eu vou tomando o meu cafezinho com a minha lembrancinha lá do evento da Berkshire. Vamos lá, galera. Então foi o seguinte, o seguidor fez a seguinte pergunta: mas Rodrigo, eu aporto todos os meses e eu não vou conseguir esses juros de títulos o mês todo, né? E aí, como é que eu resolvo esse meu problema? Como é que eu resolvo esse meu problema? Todos os meses eu vou aportar e todos os meses eu não vão ser todos os meses que eu vou ter esses juros. Bem, nós temos vários temas aqui. Eu já comentei algumas vezes para vocês. Eu vou até aproveitar aqui, ó, que eu tô com o negocinho da Berkshire, do Warren Buffett, e vou me inspirar um pouco nele. Uma das coisas que pode diferenciar vocês demais dos investidores é você ter essa capacidade de aportes constantes. Por isso que eu defendo tanto que as pessoas tenham fundos imobiliários em suas carteiras, porque ela consegue fazer aportes constantes. Quando eu consigo fazer aportes constantes, eu vou pegar vários momentos da economia e dos investimentos. Então, eu estou investindo em tesouro direto, digamos que eu decidi que eu vou investir só em tesouro direto. E aí, o que vai acontecer? Vão ter momentos em que você vai conseguir um juros mais alto, vão ter momentos que você vai conseguir um juros mais baixo. Por exemplo, nós no passado já vimos juros de 7% mais IPCA, mas nós já vimos ali juros de 4% mais IPCA. Se a sua estratégia vai ser investir só em tesouro direto, perfeito. E aí, você ter isso parcelado, você pode até achar assim, pô, mas vai ser ruim porque eu vou ter que comprar tesouro IPCA mais 4%. Mas vai ser bom porque você vai também poder comprar tesouro IPCA mais 7%. Esse é o segredo. Mas eu acho que o pulo do gato está um pouquinho distante. Mas antes, deixa eu responder aqui vocês. Galera, que legal. Herbert perguntando se tá frio em Floripa. Tá friozinho, agora tá no sol. Eu tô aqui na minha sacada, no solzinho, então tá mais tranquilo. Mas na sombra tá bem friozinho. Galera aqui dizendo aqui, ó. Gilson, não estou trabalhando, pois já vivo com a renda dos meus investimentos. Olha só, Gilson, que legal. Isso aqui dá uma boa live, hein? Dá uma boa live aí pra você participar aqui comigo. Hoje tá curto, mas semana que vem, se eu fizer alguma live, aí você pode entrar e contar essa história pra galera. Renata Bordignon, eu investi muito nesta semana curta, que bom, legal. Sônia tá de feriadão, falando lá de Dourados, Mato Grosso, deve estar um calor danado lá em Dourados. São Leopoldo, espero que seja tudo bem aí. Graziela, essa questão da chuva ainda atrapalhando muito vocês, né, fazendo muita desgraça, tá em horário do almoço. O Caio tá no cardio, opa, espero que esteja tudo bem com o coração aí, Caio, que os fundos imobiliários não estejam elevando seus batimentos cardíacos. Mas vamos lá, gente, qual que é o pulo do gato disso tudo que eu estou falando aqui? Legal que vocês estão entrando. O pulo do gato, gente, tá exatamente você, tá? Exatamente você começar a investir em conhecimento e conseguir identificar o que você vai comprar naquele mês. Quando você começa a investir, você tem uma sensação de que você vai achar um investimento que vai permitir você aportar todos os meses. Isso é muito normal, bem comum. Howard Marks chama isso de investir. Como é que ele chama? Primeiro nível. Não é primeiro nível. Pensamento de primeiro nível. O Howard Marks chama isso, pensamento de primeiro nível. Então você está ainda naquele basicão
Que investir não, vou achar um investimento e vou botar todos os meses e vou resolver minha vida. Não vou dizer que é de todo errado, dependendo todo o resto que tem, né? Mas o pulo do gato, então o tal do pensamento de segundo nível que o Howard Marks traz, ele é bem mais amplo, né? Eu estou aqui dando uma simplificada, uma floreada nele. Mas o pulo do gato é você começar a identificar o que você vai comprar. Então eu fiz por muito tempo isso. Você não precisa ficar girando a sua carteira. Você está construindo, você está aportando todos os meses e aí você começa. Tipo, opa, esse mês está muito bom Tesouro Direto, eu estou com pouco Tesouro Direto na minha carteira, eu vou comprar Tesouro Direto. Ah, esse mês eu estou com poucas ações, eu vou comprar um pouco mais de ações. Esse mês eu estou, o fundo imobiliário está bom, o fundo imobiliário de recebíveis, como nós já tivemos no passado, está muito bom. Então deixa eu aumentar um pouco mais aqui essa minha posição. Os giros de carteira, eles são um pouco mais complexos, porque eles vão começar a envolver o quê? Tamanho de carteira, a sua carteira já ficou grande o suficiente ao seu aporte, e aí o aporte por si só não move mais a sua carteira, e de repente esses movimentos de, opa, isso aqui está melhor do que aquilo, já começa a ter a necessidade de vender alguma coisinha, tá? Então esse é um ponto essencial que você precisa ter em mente. E aí eu vou pegar algumas perguntas aqui de vocês. O André já fez uma pergunta. Rodrigo, comparar Tesouro Direto, FIIs e ações, não seria meio que comparar carro, caminhão e moto? Riscos diferentes, funções diferentes, depende muito da vida do investidor. Acho que não, André. Investir é investir. Investir é tentar ganhar dinheiro em tudo que é possível. São coisas diferentes, são riscos diferentes, ok? Mas acho que vem aquela questão do o retorno estar compatível ou não. Então assim, vamos lá. Tesouro Direto tem menos risco do que ações. Aí você começa a olhar para ações, você começa a ver que as ações não tem um desconto legal e o Tesouro Direto está lá, sei lá, pagando 6%. É uma coisa pouco provável de acontecer, mas está lá pagando 6%. Aí você vai comprar Tesouro Direto. Agora você tem uma situação, Tesouro Direto está pagando 6 e pouquinho hoje, e as ações que são mais judiadas com o Tesouro Direto nesses patamares, que são shoppings, construtoras, estão com uma queda muito grande. Estão ali com uma expectativa de um retorno muito mais alto. O que você vai fazer? Opa, aqui eu tenho essa opção de comprar essas ações. E aí você tem que pensar o seguinte, carro, caminhão e moto, eu não vou dizer que você está totalmente errado no seu pensamento, tá? Não é um pensamento absurdo, não. Realmente são coisas diferentes, riscos diferentes e retornos diferentes. Nós só temos que pensar o seguinte, eu posso ter tudo isso dentro da minha carteira ou não. Se eu tiver tudo isso, eu equilibro o risco, mas eu equilibro o retorno. Quanto mais ações eu tiver, mais risco eu vou ter, um retorno potencial maior eu vou ter. As pessoas costumam perguntar o seguinte, Rodrigo, mas eu vou comprar Tesouro Direto e aí eu vou ganhar na marcação a mercado. Se os juros caírem, eu vou ganhar muito dinheiro na valorização do título. Eu costumo dizer o seguinte, não faça esse movimento, porque esse não é o objetivo. Além de ter a diferença de spread, né? Então, quando eu compro um Tesouro Direto, eu já saio de largada perdendo. Por quê? Porque há uma taxa para comprar e uma taxa para vender. É igual dólar. Eu vou na casa de câmbio, se eu comprar o dólar, comprar $1.000 e já chegar para eles e dizer assim, eu quero te vender os $1.000, eu já saio de lá perdendo. O Tesouro Direto vai ser mais ou menos a mesma coisa. Se eu comprar e já vender, eu já vou sair perdendo. Então, eu preciso de um tempo para esses juros realmente caírem e me darem esse ganho, ou o próprio efeito de acumulação de juros também me dá esse ganho. Quando eu penso, depois quando eu penso ainda em marcação ao mercado, então eu tenho todo esse tempo. E aí o que acontece? O que também valoriza se os juros caírem? Ações. Ações principalmente de construtora, properties, fundos imobiliários de tijolo também valorizam. O que acontece muitas vezes? Exatamente o que você está pensando, carro, caminhão e moto. Em outros cenários, quando os juros futuros subiram da forma que subiram, nós vimos fundos imobiliários desvalorizando muito. Nós vimos, por exemplo, a HGBS sendo negociada a 170. E aí você me pergunta, mas não são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes, mas que são interligadas. E por ser interligadas, eu preciso ter essa reflexão. Lá atrás, eu não tinha a menor sombra de dúvida, era enche o caminhão de HGBS, falei isso, berrei isso várias vezes lá nos nossos relatórios. Hoje, você já tem ali um HGBS beliscando 230, caindo um pouquinho, com um Tesouro Direto pagando 6 e pouquinho. O HGBS ficou caro? Não, o HGBS está no preço, na minha opinião, justo. Então eu posso escolher qual dos dois ativos eu vou querer ter nesse momento.
Ou, poxa, minha carteira está com muito risco, está com muito FI. De repente eu vou comprar um pouquinho de Tesouro Direto. Isso é meio doido eu ficar falando isso para vocês. Já falei, já comentei isso algumas vezes. É meio doido por quê? Porque nós temos um produto de ações e de FIs. E eu fico falando para vocês investirem em Tesouro Direto, mas é que eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu quero muito que vocês ganhem dinheiro da forma correta. Eu acho que para ganhar dinheiro da forma correta tem sim que assinar os nossos serviços de FIs e ações, sendo bem humilde, né? Na verdade, sendo nada humilde. Mas, acima de tudo, eu quero que vocês ganhem dinheiro. Então, por exemplo, o tema, né, da nossa live, né? Mas os juros vão ser sempre diferentes. Como eu falei para vocês, já conheci pessoas que alcançaram a independência financeira investindo somente em Tesouro Direto todos os meses. O Arthur Vieira de Moraes, sempre que ele faz uma live, uma coisa do tipo, ele diz, todos os meses ele compra Tesouro Direto. Todos os meses, sem exceção. Então, por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tanto eu não sei o que vai acontecer amanhã, isso chega a ser uma loucura, sabe? Toda vez que eu vejo na internet as planilhas de quando você vai alcançar a independência financeira ou quando você vai alcançar o primeiro milhão. Vocês amam isso. Vocês amam de paixão. Se você posta um negócio desse, isso bomba. Eu me nego a fazer isso. Meu pessoal de marketing fica meio doido comigo, mas eu me nego a fazer isso. Porque é de uma sandice. Eu sempre fico pensando, mas que diabos que essa pessoa que criou essa planilha sabe quanto vai ser os juros pelos próximos 10 anos. Gente, investir é um nível de incerteza bizarro no futuro. Então, você ter a noção de como esses investimentos se interligam vai permitir você escolher o investimento adequado naquele momento para você, do time que você vai ter, da estratégia que você precisa ter, do objetivo que você tem. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente às vezes defendendo só o seu produto do qual ele vende o seu curso. Então ele está lá só defendendo ETF, ele está lá só defendendo fundos. Quando o universo dos investimentos é muito amplo. Então tem que ter essa noção de interligação. É isso que vai dar aí a cereja do bolo do patrimônio de vocês. Me perguntaram se eu invisto 100% no Brasil. Não, mas o meu investimento no exterior é muito pequeno. Tá? Vou arredondar, deve dar 1%. Em 2020 eu estava com 1/3 do patrimônio dos Estados Unidos em BDRs, né? Então eu não entro nessa maluquice de que BDR não é investir no exterior. Em 2022, com a alta tanto do dólar quanto do que eu tinha lá fora, que era principalmente REITs, quanto com a baixa do Banco do Brasil, eu decidi desfazer tudo isso. Estou um pouco preocupado com o rumo que o Brasil está tomando, tá? Politicamente, economicamente, mas principalmente politicamente, tá? Não, aqui não estou falando de partido, não é esse partido, não. A política como um todo, a Câmara, Senado, Judiciário, Executivo, tudo interligado. Eu acho que você está muito perdido. Isso me dá muita vontade de querer ir mais para o exterior, porque me preocupa muito. Toda vez que você vai para o exterior, você tem a sensação que você ficou cada vez mais pobre. Mas lá fora também não está lá aquelas coisas, tá? A maioria de vocês tem um olhar para Estados Unidos, e Estados Unidos é sim um grande local de se investir, mas tem um olhar para os Estados Unidos de 2010 para cá, em que eles praticamente estiveram com juros zero. Então, há muitos anos os Estados Unidos não sabem conviver com juros elevados. E ao que tudo indica, eles vão ter que passar a conviver mais tempo com juros elevados. Então, isso acaba me dando assim um certo olhar. Eu quero migrar mais para lá, mas eu estou querendo entender um pouco melhor como é que eles vão ficar depois disso. Depois, apesar de todos os problemas que nós temos ativos muito descontados. E aí você fica um pouco nessa. Pode ser que erre o time, pode ser que não, mas para eu me movimentar hoje, isso é muito importante vocês entenderem. Para me movimentar, eu tenho que vender ativos para comprar algo lá fora. Não tem mais tanto dinheiro novo entrando. Quem tem dinheiro novo entrando, aí sim eu acho que fica até um movimento mais fácil. De novo, todos os meses eu vou lá e vou botar um pouquinho. Provavelmente, ali no quarto trimestre desse ano, eu vou começar a ter uma entrada um pouco melhor de caixa novamente, até por causa da empresa aqui. E aí, provavelmente, independentemente do que estiver acontecendo, então eu não vou mais precisar fazer movimentos na minha carteira para fazer investimento exterior, eu devo começar a pegar o dinheiro novo e mandar para lá, porque realmente eu estou assim
meio receoso e estou achando que a carteira não está equilibrada nesse ponto. Sendo bem honesto com vocês, bem sincero, deu provavelmente alguém do Nubank, nunca vi, não tenho conta no Nubank, como tentam aplicar golpe com esse Nubank? Ah, a Herbert perguntou, não invisto via fundos, tá, Herbert? Porque 21 anos fazendo stock pick, eu acho que para mim não faz muito sentido. Faria sentido se eu fizesse parte de uma gestora e aí eu botasse todo o meu dinheiro dentro do fundo da gestora, mas não é o meu caso, tá? Luiz de Uberlândia, porra, minerada, gente boa. Minha esposa tem um valor aplicado em VGBL que já venceu data de carência. Data de carência você está se referindo aos 10 anos do imposto de renda? Será? Não sei. Ela não é investidora, apesar que VGBL, VGBL não tem os 10 anos. Ela não é investidora, mas pensamos trocar o VGBL pelas aplicações do Tesouro Direto. Qual a sua sugestão? Difícil, tá, Luiz, de responder isso, porque teria que entender onde é que está aplicado esse VGBL, qual que é a estratégia desse VGBL, por que tem esse VGBL. Você falou uma coisa muito importante, ela não é investidora. Então, esse é um ponto, já é um ponto bem delicado aí para nós pensarmos. Pegar tudo e botar em Tesouro Direto, eu não sei, eu acho que esse tipo de movimento eu sou sempre muito cauteloso, tá? Depois tem questões de tributação, tem questões de tributação de herança. Eu acho que precisa ser um movimento que precisa ser mais pensado. Eu não consigo falar assim de forma tão genérica para você. Não tem um desconto tão absurdo. Dá uma olhada no VGBL, porque não descarto, dependendo qual for, ele já esteja totalmente investido em Tesouro Direto. No final dos contos, você troca meio que 6 por meia dúzia, tirando só a taxa do VGBL. Aí você vai ter ali alguns benefícios e tudo mais de... Eu acho que eu estou confundindo aqui VGBL com VGBL, mas de qualquer forma, os dois, independentemente, um vai ter um benefício na questão da herança, outro tem o benefício na questão tributária. Como eu não falo tanto deles, eu acho que eu estou fazendo bagunça aqui. Debêntures de IPCA mais 6% isentos de energia. Recomenda pelo Desmistificando? Não seria. O Desmistificando não analisa debêntures, tá? De qualquer forma, já te diria o seguinte. Cara, olha só. IPCA mais 6% numa debênture, mas é isento de imposto de renda. Hoje, Tesouro Direto 2035, ele vai te dar mais ou menos 5,21 mais IPCA líquido de imposto de renda. Você acha mesmo que 80 bips, 0,80% é uma taxa razoável pelo risco que você corre? Mas é uma debênture de energia de uma empresa lucrativa. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tá? Nós ainda estamos falando de uma empresa. Então, minha opinião, não faz sentido. Acho que é muito pouco prêmio o risco que é de uma debênture. Eu vi muita gente perder dinheiro em debênture já. Rodrigo, mas é diferente. Tem nada de diferente. O que é diferente é que você sabe hoje que a Americanas deu problema. Você sabe hoje que a Light deu problema. Você sabe que a Undebrecht deu problema. Você sabe o passado. E essa tua debênture você não sabe o futuro. E evidentemente que os assessores tentam vender ela a qualquer custo. Cara, eu não gosto. Tá? Nós não fazemos a cobertura, mas já te adianto, assim, 80 bips para esse nível de risco, putz, qual sentido faz isso? Sinceramente, pensa bem você, qual sentido faria? Então, não entendo, tá? Caio, a partir de qual patrimônio acha interessante investir fora? Caio, eu não tenho assim um target de patrimônio, tá? Eu acho que o target principal é de conhecimento. O que acontece? A pessoa não sabe nem o que é tesouro direto direito e quer investir lá fora. Tipo, ela não sabe nem o que é marcação no mercado, ela quer investir lá fora. O mercado lá fora é bem mais complexo, ok? Então, assim, acho que você precisa primeiro saber o beabá dos investimentos. Você precisa estar navegando minimamente pelos investimentos para querer começar a ir lá para fora. Depois, lá para fora, você tem uma grande vantagem que são os ETFs, né? Sempre digo para vocês, sigam o Paranhos. Eu acho que é uma pessoa séria, na minha opinião.
é uma pessoa que pode ajudar vocês muito. No Brasil eu não gosto de ETF, eu acho que nós não temos ativo suficiente para ter isso, mas lá fora você tem, então acaba facilitando um pouco. Não vejo parâmetro, então assim, não vejo target de patrimônio. Você pode ter 50 mil e achar que você tem que investir lá fora. O que acaba acontecendo? Eu tenho 50 mil reais e vou investir lá fora. Uma pessoa que tem provavelmente 50 mil reais investido, ela pode de uma hora para outra precisar desse dinheiro. Quando você investe na bolsa, você tem o problema da volatilidade, né? Então, quando você tem a volatilidade de mercado, se você precisa de uma hora para outra, você tem que vender, você perde dinheiro. Se está lá fora, você está juntando volatilidade de mercado com volatilidade de dólar, porque boa parte de vocês acredita que o dólar só sobe, mas o dólar também cai. Então, de novo, nós não sabemos o dia de amanhã, o futuro é incerto. Então, quando você está com um patrimônio assim pequeno, eu acho que não faz sentido você fazer esse movimento. Eu sempre digo o seguinte, olha, pensa que o dinheiro que foi para fora, ele em tese não deveria mais voltar. Então, quando você tiver com esse dinheiro, quando você pode mandar para não voltar mais, eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, uma das estratégias que eu quero executar, que de certa forma foi um pouco do que eu fiz em 2020, mas as coisas mudaram e ainda bem que eu consegui mudar porque o retorno foi muito bom, mas é manter um patrimônio lá fora que banca minhas viagens internacionais. Porque é ruim, toda vez que você viaja você tem aquela sensação de pobreza. Eu não converto, tá? Eu procuro nunca fazer conversão, então tem aquela galera que diz, né, que quem converte não se diverte, mas a grande verdade é que você não tem que converter. As coisas são cotadas na moeda deles, não na nossa moeda. Só que, evidentemente, que isso machuca o teu patrimônio, porque o custo fica muito elevado. Então, pensa nisso, tá? O dinheiro que eu posso mandar embora e não trazer nunca mais. O Celso perguntou se é bom ir comprando os FIs aos poucos com o cenário atual. Acho que no cenário atual a compra mais adequada é aos poucos. Esses dias alguém me perguntou assim, Rodrigo, é hora de encher os carrinhos de FIs? Olha, tudo depende de estratégia para estratégia, de necessidade, objetivos. Dependendo, eu poderia atender uma pessoa e dizer, vamos comprar tudo de uma vez só de fundos imobiliários. Depende muito, né? Mas se você é um investidor normal, 90% das pessoas estão lá investindo todos os meses, todos os meses, todos os meses, eu acho que você deveria simplesmente ir comprando aos pouquinhos todos os meses, tá? A gente não dá opinião sobre outros analistas, tá? Andréia, não tem dinheiro. Travou tudo? Voltei. Não tenho dinheiro novo e estou com IRDM ainda no lucro com dividendos, mas preço médio alto. Uma dívida que me desfaça e compro coisa melhor. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que a IRDM está sofrendo muito por causa da sua questão, como é que eu posso te dizer, de confiança, tá? Então os investidores passaram a não confiar mais tanto e aí a sua cotação sente demais. Na minha opinião, o mercado pune além do que deveria, então eu não consigo recomendar a venda de IRDM. Agora, o que eu tenho que te recomendar é esquece o teu preço médio. O processo de decisão não tem nada a ver com o seu preço médio, não tem nada a ver com os dividendos que você recebeu. De repente, você tem lá um preço médio de uma época que, né, ainda não tinha muito conhecimento e faz parte, e comprou de repente RDM a R$130. Mas esquece isso. O preço agora é o valor de mercado. Então assim, eu vou vender IRDM e vou comprar outro fundo. Que outro fundo você vai comprar? Nós temos alguns outros fundos que tem até mais desconto do que IRDM? Tem, mas tem mais problema ainda. Esquece o Quarteto Fantástico, tá? Esquece aquilo lá, porque aquilo lá não faz sentido. Mas assim, vamos pensar no IRDM. Mas são poucos. O IRDM tem alguns problemas e tem outros problemas que estão aparecendo, como o caso da Vibra apareceu recentemente. Tem. Mas, na minha opinião, está bastante no preço essa questão toda. Então, eu não faria nada disso. Qual que é o ponto? Muitos de vocês compraram naquela fase da paixão e aí agora estão, vamos dizer assim, irritados. E aí quando você está irritados,
né? Aí você quer vender a qualquer custo. Essa é a hora de você trazer para o seu racional. Esse é o momento de trazer realmente para o seu racional. Legal? José Mexia. Mexia ou Mequia? Eu sempre falo Mexia, mas eu acho que deve ser Mequia, né? Boa tarde, passando só para parabenizar o trabalho, sou assinante do FI Ações e fiz seu curso avançado. Muito obrigado, José, muito obrigado. Gente, deu os 20 minutinhos que eu queria fazer de live para vocês, então eu vou responder a última pergunta aqui do Gus. E aí, eu vejo vocês numa outra oportunidade. Medeiros, como você vê os FIs residenciais e seus elevados descontos? Gus, nós não temos muito FIs residenciais. Tá? Acho que um ponto legal de se olhar é o preço de propriedade. Cara, você pega qualquer fundo ali residencial, você pega o da Rio Bravo, você pega o da Vex, você pega o próprio da JFL, né? O do Inter eu não gosto muito, mas você pega esses fundos e você pensa em valor por metro quadrado. E aí você pega o valor por metro quadrado por qual os imóveis são vendidos nas regiões. O desconto é muito alto. O desconto é muito alto. Agora, cada um tem um detalhe, tá, Gus? Então, esses detalhes, evidentemente, eu deixo para tratar lá no relatório, mas assim, cada um tem um detalhe para estar nesse nível de desconto. O mercado de fundos imobiliários, ele precifica demais com base nos dividendos. Então, se o dividendo cai, não tem jeito, não importa o valor da propriedade. Isso é muito doido. Porque você pega ali o da Vex. Se a Vex pegasse e vendesse os imóveis, tá, ela ia esfregar na cara do mercado que vale muito mais. E aí ia subir, mas ia subir assim da noite para o dia. Mas e quando isso não acontecer, vai continuar naquele preço. Por isso que eu sempre digo que o mercado é ineficiente. Por quê? Porque o mercado ele acaba se balizando por alguns pontos que não é o mais adequado. Acaba se balizando pelos dividendos. Os dividendos até do Davex estão muito bom, mas ao que tudo indica pode dar algum chabu aí em razão do fim da renda mínima garantida. E aí os investidores ficam muito ansiosos. E é aquela coisa, né? O investidor ansioso põe demais isso no preço. Então, assim, se nós pensarmos por esse lado de preço de propriedade, é muito desconto. É muito desconto mesmo. O ponto é, em que momento você vai ganhar dinheiro com isso? É um pouquinho difícil, porque ele não é um setor que performa tão bem em termos de dividendos. Acho que as gestoras estão sentindo isso, a dificuldade de fazer isso. Tá? Então, tanto que assim, na carteira recomendada eu não consigo botar nenhum deles, porque não tem liquidez. Mas lá no curso avançado, quando nós fazemos uma carteira exclusiva para eles, que nós conseguimos explicar com mais detalhes, nas últimas turmas eu sempre coloquei um deles, porque eu acho que o desconto é muito grande. Mas veja, o desconto se mantém há muito tempo, faz quase um ano que nós não abrimos uma turma do curso avançado, e eu colocava lá porque estava descontado e segue descontado. Então esse é o grande problema de você investir num setor descontado, é quando ele vai perder o desconto. Tá bom? Pessoal, era isso aí. O objetivo era fazer uma live rápida mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse tema central aí. E eu vejo vocês num próximo momento, numa próxima live. Um forte abraço.